Olá, eu sou Cleiton Lima e você está no canal Despertar da Mente. Hoje você vai conhecer as 3 histórias de vida de Steve Jobs, o criador da Apple. Steve Jobs compartilhou suas 3 histórias de vida em um discurso de formatura na Universidade de Stanford, em 2005. O discurso, intitulado Stay Hungry, Stay Foolish, Fique Faminto, Fique Tolo, em tradução livre, se tornou icônico e é amplamente citado até hoje. Hoje, quero contar 3 histórias da minha vida. Nada mais, não muita coisa, apenas 3 histórias. A primeira história é sobre como conectar os pontos. Me retirei do Reed College após os primeiros 6 meses, mas então eu fiquei intermitentemente por aproximadamente mais 18 meses, antes de eu realmente renunciar. Por que eu me retirei permanentemente? Tudo começou antes do meu nascimento. Minha mãe biológica era uma jovem estudante universitária solteira e decidiu me dar para adoção. Ela queria fortemente que eu fosse adotado por graduados universitários. Então estava tudo pronto para ser adotado no nascimento por um advogado e sua esposa. Porém, quando eu nasci, eles decidiram no último minuto que eles realmente queriam uma menina. Então meus pais, mais tarde, que estavam em uma lista de espera, receberam uma ligação no meio da noite perguntando: "Temos um recém-nascido do sexo masculino, você quer?" E eles responderam: "Claro." Minha mãe biológica descobriu depois que minha mãe não se formou na universidade e que meu pai nunca se formou na faculdade. Ela se recusou a assinar os papéis finais de adoção, mas ela mudou de ideia alguns meses depois, quando meus pais prometeram que um dia eu iria para a universidade. Esse foi o começo da minha vida. E 17 anos depois, entrei na universidade. No entanto, ingenuamente escolhi uma universidade quase tão cara quanto Stanford. E todas as economias dos meus pais, pertencentes à classe trabalhadora, foram gastos em minhas mensalidades da faculdade. Depois de 6 meses, não vi o valor disso. Eu não tinha ideia do que queria fazer da minha vida. Eu nem sabia como a universidade iria me ajudar a descobrir isso. E aqui estava gastando todo o dinheiro dos meus pais, dinheiro que eles economizaram durante toda a vida. Então eu decidi me retirar da universidade e confiar que tudo ficaria bem. Foi muito assustador na época, mas olhando para trás, foi uma das melhores decisões que eu já tomei. Quando decidi me aposentar, eu parei de fazer aulas que não me interessavam e comecei a frequentar aquelas que me interessavam. Nem tudo eram rosas. Eu não tinha onde dormir na faculdade, então eu dormia no chão dos quartos dos meus amigos. Vendia latas de Coca-Cola por 5 centavos para comprar comida. E andava 7 milhas pela cidade para comer uma boa refeição por semana no templo Hare Krishna. Me encantava. A maioria das coisas que encontrei no caminho, segundo minha curiosidade e intuição, se mostraram inestimáveis mais tarde. Deixe-me dar um exemplo. Naquela época, o Reed College oferecia provavelmente o melhor curso de caligrafia do país. Todos os cartazes no campus da universidade e as etiquetas em todas as gavetas estavam lindamente caligrafadas à mão. Porque eu tinha desistido e não precisava fazer as aulas normais, resolvi fazer o curso de caligrafia e aprendi a fazer. Aprendi sobre fontes com serifa e sem serifa, sobre a variação da quantidade de espaço, entre diferentes combinações de letras, sobre o que implica uma caligrafia excelente. Foi lindo, histórico, artisticamente sutil, de uma forma que a ciência não consegue captar. E achei fascinante. Nada disso tinha a menor esperança de uma aplicação prática em minha vida. Mas 10 anos depois, quando estávamos projetando o primeiro computador Macintosh, tudo fazia sentido. E projetamos tudo no Mac. Foi o primeiro computador com tipografia bonita. Se você não frequentou aquele curso específico na faculdade, o Mac nunca teria vários tipos ou fontes espaçadas proporcionalmente. E como o Windows foi copiado do Mac, muito provavelmente nenhum computador pessoal o teria. Se eu não tivesse desistido, eu nunca teria frequentado aquele curso de caligrafia. E os computadores pessoais não teriam essa bela tipografia. Claro que era impossível ligar os pontos ansioso quando eu esperava na faculdade. No entanto, foi muito claro olhando para trás 10 anos mais tarde. Repito para você, você não pode ligar os pontos olhando para frente. Eles só podem se conectar voltados para trás. Portanto, eles devem confiar que os pontos se conectarão de alguma forma em seu futuro. Eles têm que confiar em algo. Sua intuição, destino, vida, karma, seja o que for. Essa perspectiva nunca me falhou, e isso fez toda a diferença na minha vida. Minha segunda história é sobre amor e perda. Tive sorte.
Eu sabia o que queria fazer cedo na vida. Woz e eu começamos a Apple na garagem dos meus pais, quando eu tinha 20 anos. Nós trabalhamos duro, e em 10 anos a Apple cresceu de apenas nós dois em uma garagem para uma empresa de 2 bilhões de dólares com mais de 4 mil funcionários. Um ano antes do nosso 30º aniversário, lançamos nossa melhor criação, o Macintosh. E então eles me demitiram. Como você pode ser demitido de uma empresa que você criou? Com o crescimento da Apple, contratamos alguém que eu achava muito talentoso para administrar a empresa comigo. E no primeiro ano as coisas correram bem. Mas então nossas expectativas para o futuro começaram a divergir, e eventualmente tivemos uma discussão. Naquela época, o conselho da administração o apoiou. Portanto, aos 30 anos eu estava fora. E muito publicamente. O que tinha sido o foco de toda a minha vida adulta desapareceu, e foi devastador. Eu realmente não sabia o que fazer por alguns meses. Senti que havia decepcionado a geração anterior de empreendedores, que eu havia deixado cair o bastão que me foi passado. Encontrei-me com David Packard e Bob Noyce e tentei me desculpar por ter agido tão mal. Foi um fracasso, e até pensei em sair do vale. Mas lentamente comecei a entender algo. Eu ainda gostava do que fazia. O que aconteceu com a Apple não mudou isso em nada. Fui rejeitado, mas ainda estava apaixonado. E então decidi recomeçar. Não entendi na hora, mas descobri que ser demitido da Apple foi a melhor coisa que poderia ter me acontecido. O peso de ter sido bem-sucedido foi substituído pela leveza de ser iniciante novamente, menos certeza de tudo. Permitiu-me entrar numa das fases mais criativas da minha vida. Nos 5 anos seguintes, abri uma empresa chamada Next, outra empresa chamada Pixar, e me apaixonei por uma mulher maravilhosa que se tornou minha esposa. A Pixar criou o primeiro filme animado por computador, Toy Story, e atualmente é o estúdio de animação de maior sucesso do mundo. Em uma reviravolta surpreendente, a Apple comprou a Next. Voltei para a Apple, e a tecnologia que desenvolvemos na Next está no centro do atual renascimento da Apple. Além disso, Laurine e eu formamos uma família maravilhosa. Eu tenho certeza que nada disso teria acontecido se eu não tivesse sido demitido da Apple. Era um remédio de gosto muito amargo, mas suponho que o paciente precisava disso. Às vezes a vida bate em você com um tijolo na cabeça. Não perca a fé. Estou convencido de que a única coisa que me fez continuar é que eu amava o que fazia. Vocês têm que encontrar o que amam. E esta é uma realidade tanto para seus empregos quanto para seus amores. Seus empregos preencherão grande parte de suas vidas, e a única maneira de estar verdadeiramente satisfeito é fazer o que você acredita ser um ótimo trabalho. E a única maneira de fazer um ótimo trabalho é amar o que fazem. Se você ainda não encontrou, continue procurando, não pare. E quanto aos assuntos do coração, eles saberão quando o encontrarem. E assim como qualquer relacionamento importante, melhora com o passar dos anos. Então continue procurando até encontrá-lo. Não pare. Minha terceira história é sobre a morte. Quando eu tinha 17 anos, eu li uma frase que foi mais ou menos assim: se você viver cada dia da sua vida como se fosse o último, um dia você realmente estará certo. Isso me impressionou muito, e desde então, nos últimos 33 anos, eu me olho no espelho todas as manhãs e me pergunto: se hoje fosse o último dia da minha vida, eu faria o que estou prestes a fazer hoje? E quando a resposta é não por vários dias seguidos, sei que devo trocar algo, lembrando que logo vou morrer. É a ferramenta mais importante que já encontrei para ajudar a tomar as grandes decisões da minha vida. Porque quase tudo, todas as expectativas externas, todo o orgulho, todo o medo de constrangimento ou fracasso, todas essas coisas desaparecem antes da morte, deixando apenas o que é importante. Lembre-se que eles vão morrer. É a melhor maneira que eu sei para evitar a armadilha de pensar que tem algo a perder. Eles já estão sós. Não existe razão para não seguir o seu coração. Ninguém quer morrer. Mesmo aqueles que querem ir para o céu, eles não querem morrer para chegar lá. E no entanto, a morte é o destino que todos nós compartilhamos. Ninguém jamais escapou dela. E é assim que deve ser. Porque a morte é possivelmente a melhor invenção da vida. E o agente de mudança de vida. Apague o velho para dar lugar ao novo. Agora, a novidade é você. Mas algum dia, não muito longe, vocês gradualmente se tornarão antigos e serão apagados. Desculpe ser tão dramático, mas é a pura verdade. Seu tempo é limitado, então você não deve perdê-lo vivendo a vida dos outros. Não se deixe empreender por dogmas, que é viver com os resultados dos pensamentos de outras pessoas. Não deixe que o barulho das opiniões dos outros abafe suas próprias vozes interiores. E o mais importante, tenha a coragem de seguir seu coração e sua intuição, que eles de alguma forma sabem o que eles querem se tornar. Todo o resto é secundário. Permaneça faminto, permaneça tolo.
Obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou do conteúdo, se inscreva em nosso canal, clique em gostei e ative o sininho para ser notificado sempre que adicionarmos novos conteúdos. Até logo!